Eu sou a Miriade, estudante de Engenharia Mecânica. E eu sou a Fernanda, professora de Sociologia. E esse é o Falando de Gênero, um podcast sobre gênero, ciência e tecnologia da UTF-PR do campus Londrina. Sejam muito bem-vindos! Esse é o primeiro episódio de uma série que busca promover o debate sobre gênero e a sua relação com a cultura, ciência e tecnologia. Pretendemos trazer biografias invisibilizadas ou pouco conhecidas de mulheres que contribuíram fortemente para a ciência e também abordar temas como machismo estrutural, assédio, entre outros que fazem parte do nosso cotidiano. Neste primeiro episódio, nós vamos conhecer a história de Enedina Marx, pioneira na engenharia brasileira. E para compreender a importância da trajetória de Enedina Marx, é importante situarmos a sua biografia no contexto nacional, já que vamos falar de uma mulher que desafiou os padrões não apenas acadêmicos, escolhendo uma profissão pouco comum para as mulheres, mas também sociais, fazendo parte de um espaço tradicionalmente masculino, elitizado e branco. Então, como era o Brasil em que nasceu Enedina e no qual ingressou no curso de Engenharia Civil? Enedina nasceu pouco mais de 20 anos após a abolição da escravatura e da proclamação da República em nosso país. Sem contar que estamos falando de um país profundamente marcado pela desigualdade econômica e racial, no qual variadas teorias raciais circulavam, inferiorizando a população negra e a deixando às margens da sociedade. A escravidão foi abolida, mas predominava a concepção de que era necessário embranquecer o país. Então, para o regime republicano recém-instalado e também para a elite, as revoltas sociais e as dificuldades econômicas eram consideradas como resultado da constituição étnica do povo, e não de causas sociais estruturais. Assim, podemos perceber que o país no qual Enedina nasce e cresce é um país marcado por estereótipos raciais, pela constante desqualificação da população negra, que, embora juridicamente livre, permaneceu marginalizada e questionada em suas capacidades cognitivas. Mas nos anos 30, a ideia de uma democracia racial começa a ganhar força, o que obviamente não significa o fim do racismo e da discriminação racial. No momento em que Enedina ingressa no curso de Engenharia Civil, o Brasil vivia um regime ditatorial, o Estado Novo de Getúlio Vargas. Embora as mulheres tivessem adquirido o direito ao voto em 1938, elas não necessariamente exerciam a cidadania. O país se industrializava, a economia passava por transformações, mas o lugar social das mulheres ainda era muito inferior. Até então, não havia nenhuma mulher engenheira no Paraná. Estamos falando ainda da cidade de Curitiba, uma cidade que ainda nos dias de hoje é marcada por inúmeras ocorrências racistas. De acordo com dados da Câmara Municipal de Curitiba, no período de janeiro a outubro de 2022, foram registrados 224 casos de injúria racial e 44 casos de racismo. Esse foi o número apenas de casos registrados oficialmente. E é nesse contexto que surge Enedina Alves Marx, nascida em Curitiba, capital paranaense, no dia 8 de janeiro de 1913, filha de Paulo Marx e Virgília Alves Marx, casal de negros sobreviventes do êxodo rural causado pela abolição da escravatura. Quando Enedina tinha mais ou menos 2 anos, seus pais se separaram. Então, sua mãe foi trabalhar como doméstica na casa do Major Domingos Nascimento Sobrinho e levou com ela seus filhos, e Enedina era a única filha. A família Nascimento era de grande relevância e exerceu grande influência no início da trajetória educacional de Enedina, já que Domingos tinha uma filha de mesma idade e, para que ela pudesse fazer companhia para a menina, a matriculou no mesmo colégio. Assim, Enedina teve a oportunidade de ser alfabetizada aos 12 anos de idade, o que não era muito comum para a população de classe baixa daquela época. E assim foi a infância e adolescência de Enedina. Possuía o privilégio de estudar com a filha dos patrões, porém, quando chegava em casa, tinha os afazeres domésticos da casa como sua obrigação. Posteriormente, ela trabalhou em várias outras casas de família na cidade de Curitiba, tanto como doméstica quanto como babá.
Concluiu o magistério depois do colégio e entre 1931 e 1935 foi professora da rede pública. E ao longo da sua trajetória sempre se destacou pela sua inteligência entre os colegas de sala. Mas a carreira como professora não tinha nenhuma perspectiva de crescimento, e ela queria mais. É então em 1938 que Enedina ingressa no curso preparatório de pré-engenharia, que seria como um cursinho de hoje. Nesse momento, ela deixa a atividade como professora e volta a trabalhar como doméstica em uma casa próxima ao local onde estudava. Sempre muito esforçada, estudava à noite e quando chegava em casa ainda passava à mão os livros que pegava emprestado dos seus colegas, porque ela não tinha condições de comprar. No início do ano de 1940, Enedina fez o exame de habilitação, que seria como um vestibular de hoje, para ingressar na FEP, Faculdade de Engenharia do Paraná, e foi aprovada no curso de Engenharia Civil. Já de cara teve que fazer um investimento de R$ 425 mil entre matrícula e primeira mensalidade. Era um valor muito alto, era equivalente a quase 2 salários mínimos da época. Existia um programa do governo de auxílio e isenção de pagamento para filhos de trabalhadores sem condições, mas acabava que quem conseguia esse auxílio era quem tinha amigos e familiares influentes, e não quem realmente precisava. Enedina nunca conseguiu esse auxílio. A configuração da FEP era a reprodução dos valores da elite paranaense, quase que inteiramente masculina, burguesa e com discriminação étnica. A faculdade não tinha estrutura para receber mulheres, tanto que no início da sua carreira acadêmica, Enedina precisou dividir o banheiro com os homens, porque não havia banheiros femininos, o que não é muito diferente de hoje em dia, na área de construção civil. Apesar de uma trajetória cheia de dificuldades, obstáculos, preconceitos e inúmeras reprovações, ela nunca desistiu. Ela não queria ser outra coisa, ela queria ser engenheira. Alguns colegas que estudaram na FEP no mesmo período relataram uma certa perseguição de alguns professores com Enedina. Isso talvez explique a grande quantidade de reprovações que fez com que ela demorasse 1 ano a mais para terminar o curso. E assim, no ano de 1945, Enedina Alves Marques se diplomou como engenheira civil, ao lado de 32 homens, se tornando a primeira engenheira do sul do Brasil, a 6ª engenheira diplomada no Brasil e a primeira engenheira negra do país. Depois de se formar, Enedina ficou como auxiliar de engenheiro durante 5 anos. E só depois de fazer um concurso público e ser aprovada é que ela se tornou engenheira efetiva e servidora pública. Teve participação ativa em diversas obras do governo estadual do Paraná. Calculou e fiscalizou a construção de várias pontes, colégios, grupos escolares e outros. A sua principal participação foi na construção da importante usina hidrelétrica Capivari. As pessoas se admiravam porque ela colocava sua calça, que não era um item usual para mulheres da época, e partia para a obra. Além da calça comprida, um outro item incomum é que ela carregava com ela um revólver. Depois que os peões das obras começaram a debochar e a mexer com ela, essa foi a única forma que ela viu de se defender. E só depois que começou a andar armada é que os operários passaram a respeitá-la. Após essa obra, Enedina foi convocada para chefiar o serviço de engenharia da Secretaria de Educação, o que promoveu ainda mais uma ascensão profissional, econômica e social para a pioneira. Isso permitiu que ela pudesse viajar o mundo, conhecer vários países e ajudar financeiramente seus irmãos. Enedina nunca se casou e faleceu aos 68 anos de idade, de causas naturais, no dia 28 de agosto de 1981, deixando um legado de força e resistência. Apesar de tudo que conquistou, não foi o suficiente para que ela parasse de sofrer discriminação de gênero e racial. Enedina era mulher, Enedina era pobre, Enedina era negra.
não representava o modelo que se esperava para a engenharia, um estereótipo que ainda circula entre nós. Infelizmente, é fato que as mulheres negras acadêmicas não tiveram a mesma notoriedade e visibilidade que os homens e as mulheres brancas. Ainda hoje, nas áreas tecnológicas como engenharia, matemática, computação, as mulheres representam apenas 25% do total. O motivo pelo qual Enedina escolheu a engenharia nunca ficou claro. Porém, mesmo com todas as dificuldades e preconceitos, ela conquistou a realização profissional que tanto queria e mais, marcou a história do Paraná, do Brasil e da engenharia, se tornando uma mulher singular e uma inspiração para todos e todas nós. No próximo episódio, vamos falar sobre assédio nas instituições de ensino superior. Você sabe o que é assédio? Sabe quais as providências podem ser tomadas em casos assim? Não percam o nosso próximo episódio, que será lançado no dia 15 de setembro. Agradecemos a todas e todos que nos ouviram até aqui e convidamos para continuar nos acompanhando na sua plataforma de áudio preferida. Os nossos episódios serão lançados quinzenalmente às sextas-feiras. Compartilhe com os seus amigos, familiares. É muito importante que a gente aumente essa rede de debate sobre gênero. Esse podcast conta com o apoio do Programa de Bolsa de Incentivo à Produção Artística e Cultural da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O roteiro e produção foram feitos por nós, Miriade e Fernanda.